Então, bom dia para vocês, né? Vamos iniciar agora orando. Eu queria pedir para quem gostaria de estar orando, uma oração livre, sem eu ter que escolher. Mas se precisar, eu escolho também. Se tiver na dúvida aí, eu escolho uma pessoa. Mas alguém aqui quer fazer a oração? Um de cada vez, gente. Quem quer fazer a oração inicial? Carol, quer fazer, Carol? Sim. Então você faz para a gente, por favor? É claro. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais um dia tão bonito, Senhor. Abençoe essa aula que vamos ter. Tire todo o mal do alimento que vamos comer e que a gente possa entender a aula de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Carol. Então agora a gente vai aprender junto. Se alguém tiver dúvida, pode abrir o microfone e falar, que aí a gente vai tirando as dúvidas, tá? Então a lição hoje é a lição 9, está lá na página 61. O nome da nossa lição é Jesus para Todos. Então a gente vai ver alguns evangelhos e alguns homens escolhidos de Deus que foi selecionado por Cristo para pregar a palavra deles, até chegar nos dias de hoje, até chegar na gente e a gente também falar de Jesus para todos. Então o versículo-chave está aí. Alice, lê para a gente o versículo, por favor. Oi? Lê o versículo que está aparecendo na tela, por favor. Tá bom, é que eu não tava conseguindo escutar porque a internet tá ruim. Tá. Mas a todos, quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, esse é o nosso versículo-chave, é o nosso versículo principal da lição, e aí está dizendo que todos nós somos filhos de Deus. Deus, ele mandou Jesus como filho para salvar a humanidade do pecado. Mas Deus só tem um filho? João aqui está falando que não, que todos que receberam Jesus Cristo como Salvador, que aceitaram a Deus como Pai, também pode ser chamado de filho. Todos que creem no nome de Deus também são filhos de Deus. Então, nós também somos filhos de Deus, como Jesus, amado, querido. Nós somos, não vou nem dizer que Deus nos ama muito mais, mas olha o amor de Deus pela gente, que sacrificou um filho dele pela vida da gente. Então, Deus nos ama tanto quanto um filho, um pai ama um filho. Deixa eu ir para o próximo aqui. Na lição de hoje, a gente vai falar sobre os evangelhos. Mas o que são os evangelhos? Na Bíblia, a gente tem alguns evangelistas, alguns homens de Deus que foram separados para falar as boas novas de Jesus. E aí, a gente chama esses homens de Deus de evangelistas. Então, na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o que é o evangelho? O que significa a palavra evangelho? Duda, lê pra gente o que significa a palavra evangelho. Senta aqui, filho. Será que a Duda tá aí? Tá, né, Maria Eduarda? Parece que eu vi a leitura. Você consegue ler? Consigo. Notícia muito boa. Novidade feliz. Nome dado ao Evangelho. A notícia que dá ao mundo seria salvo por Jesus Cristo. Evangelho. Isso.
Então, a palavra evangelho significa boas novas, levar uma coisa nova, o que está acontecendo para as pessoas. E esse evangelho está falando de quem? Qual que é as boas novas? Que o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João vai falar. Quem leu a revista, né? Quem estava com a revista, só vou desculpar a Duda e o Daniel, que eles estão sem a revista por enquanto, e na correria essa semana eu esqueci de mandar para eles fazer a leitura, mas os outros todos estavam com a revista. Qual é essa boa nova que Mateus, Marcos, Lucas e João e nós temos que falar? Jesus Cristo. Quem respondeu? Carol. Carol, parabéns. É isso mesmo. As boas novas que fala no Evangelho é sobre Jesus Cristo, é sobre a vinda de Jesus para a Terra, para nos salvar dos nossos pecados. Porque no Velho Testamento era muito difícil a gente pedir o perdão a Deus. E a gente tinha que fazer sacrifício, e muitas pessoas não conseguiam. Então, Deus, no seu infinito amor, ele pensou num novo jeito. Desde quando ele criou o mundo, antes da criação do mundo, ele já pensou em mandar o seu filho para facilitar a nossa vida, para facilitar o nosso acesso à nossa conversa, aos nossos agradecimentos, os nossos pedidos a Deus, através da vida de Jesus. Então, aqui na revista também tem uma parte que está falando sobre os sinóticos. O que são os sinóticos? Alguém que leu lembra o que são os sinóticos? Isso, Paty, me ajuda aí. Então, os sinóticos, eles são livros que vai falar basicamente da mesma coisa. Então, aqui tá, né? Marcos, Mateus e Lucas. Eles são livros da Bíblia, são os 3 primeiros livros do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos e Lucas, depois vem João. Mas os estudos dizem, e a gente pode comprovar lendo a Bíblia, que Mateus, Marcos e Lucas vão falar sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, sobre a genealogia de Jesus, para que Jesus iria vir ao mundo, o que ele iria fazer. Esses 3 livros a gente chama de sinóticos, porque eles vão falar basicamente sobre isso. Quem já leu a Bíblia vai lembrar. Às vezes a gente lê Mateus, aí a gente vai para Marcos, mas aí a gente fala, poxa vida, eu acabei de ler isso daí em Mateus, aí você vai para Lucas. Aí você começa a ler Lucas, você fala, mas eu já acabei de ler isso nos livros anteriores, porque basicamente eles estão falando da mesma coisa, da vinda de Jesus. Para que Jesus viria ao mundo? O que ele iria fazer? E João, ele complementa também todas as falas de Mateus, Marcos e Lucas. Só que João, ele fala um pouquinho mais além do que os 3 primeiros livros estão falando, que vai acontecer ainda. Ele vai falar do passado, do presente de Jesus e um pouco do futuro, o que vai acontecer com a humanidade. Então, por isso que nós chamamos sinóticos, porque Mateus, Marcos e Lucas, eles falam a mesma coisa, porém, com palavras diferentes. Então, a gente vai estudar um pouquinho agora sobre cada um deles, para quem que eles estão falando, por que eles estão tendo que falar sobre Jesus de forma diferente. Então, qual que é o objetivo dos evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual que é o objetivo? Quem quer falar? Tá aí, só lê. Falar de Jesus. Isso, o Levi falou aqui. O objetivo dos livros do evangelho, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. O objetivo que eles estão, por que eles estão na Bíblia, é para falar de Jesus, é para anunciar a vinda de Jesus. Por que ele tem que vir, para que ele tem que vir e por quem que ele está vindo na Terra. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, que está pequenininho, mas eu vou tentar explicar esse gráfico, essa tabelinha para vocês. Então, o livro de Mateus, para quem que ele foi escrito?
Dá uma lidinha aí, vocês vão me ajudar. Para quem que o livro de Mateus foi escrito? Para que pessoas? Para que povo o livro de Mateus foi escrito? Povo de Deus. Judeus. Isso, exatamente. O livro de Mateus, gente, que está na Bíblia, no Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, ele foi escrito exclusivamente para os judeus. Por quê? Os judeus, eles são as descendências de Jesus. Na árvore genealógica de Jesus, se a gente for ver, Jesus nasce no meio do povo judeu. Então, Mateus, ele foi um escritor escolhido por Deus, e ele escreveu esse livro 37 anos depois que Jesus nasceu. Então, ele escreveu só para os judeus. Claro que hoje a gente estuda, a gente lê, mas esse livro foi escrito com muito amor e carinho para que o povo de Deus, o povo de Jesus, o povo escolhido por Deus, entendesse quem era o rei que estava vindo. Então, o foco desse livro é para explicar que Jesus seria o rei dos judeus e que ele é o rei, né, no mundo inteiro. Porém, os judeus, muitos deles, a gente já conhece a história, né, rejeitou, não aceitou, não quis, mesmo com todas as evidências, mesmo com todas as provas, porque os judeus, naquela época, era o povo que mais conhecia a Deus, que mais teve experiência com Deus, que mais Deus guardou, que mais Deus cuidou. Então, Deus, no seu coração, ele quis apresentar, primeiramente, Jesus para o povo escolhido, que eram os judeus. Porém, houve, então, muita rejeição, mas não foi 100% rejeitado, né? Por isso nós estamos aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, porque muitos judeus se renderam e acreditaram que todas as evidências que estavam lá no Velho Testamento, que desde a época de Abraão, Jesus, ele já tinha sido anunciado que ele viria. Desde a época de Adão e Eva, desde o Jardim do Éden, Deus já foi preparando o coração da humanidade para receber o Filho dele, Jesus Cristo. E aí, quando acontece de chegar o rei no meio dos judeus, aí houve aquela divisão. Uns acreditavam, outros não acreditavam, porém, a palavra foi propagada para toda a humanidade, está sendo propagada, né, para toda a humanidade. Isso é no livro de Mateus. Deu para entender, gente, qual que é o objetivo do livro de Mateus e para quem foi que Mateus escreveu? Deus usou Mateus para escrever para os judeus, para anunciar a chegada de Jesus como rei. E aí ele continua. Marcos também foi um homem escolhido por Deus para falar para quem? Quem que Marcos tinha que dar o recado de que Jesus era o Filho de Deus? Romanos. Exatamente, para os romanos. Naquela época, né, hoje, qual é a potência do mundo? Qual o país que a gente mais ouve falar? Estados Unidos. Estados Unidos. Exatamente, Estados Unidos. E naquela época, o país que mais se ouvia falar, o país mais rico do mundo, o país mais poderoso, que ganhava muitas batalhas, que conquistava muitos povos, eram os romanos, os gregos. Então, esses dois povos eram o que se destacavam naquela época. Hoje nós temos aí os Estados Unidos, a China, né, que é a sua potência, que se destaca na humanidade. Naquela época eram os romanos e os gregos. Então, hoje nós temos os Estados Unidos e a China como potência. Naquela época, na época de Jesus, nós tínhamos a Roma e a Grécia. Então, Deus separou Marcos para falar com os romanos. E isso foi mais ou menos 60 anos depois de Cristo. Marcos começa, então, a propagar a palavra de Deus, a vinda de Jesus, por que ele veio, para que ele veio. E aí começa a ser registrado também, que é o que a gente tem na Bíblia hoje. Então, Marcos, ele está apresentando Jesus para os romanos, não como rei. Os romanos, eu acho que eles até ficariam com medo se fazer, eu já tenho meu rei. Agora vem você falar que está chegando outro rei, mas Deus colocou no coração de Marcos que ele tinha que falar com os romanos que Jesus, ele veio para ser servo. Ele veio para servir.
Então, o objetivo principal de Marcos foi apresentar Jesus como um homem humilde, como um homem que veio para servir, que veio para fazer a diferença na vida das pessoas, não para tomar o lugar de ninguém, não para tomar o reinado de ninguém, não para fazer guerra, não para brigar, mas sim para servir as pessoas, como Jesus fez. Vocês lembram alguma passagem bíblica que Jesus estava servindo as pessoas? Pensa aí, qual passagem bíblica que vocês já estudaram que Jesus estava servindo as pessoas? Tem bastante, hein, gente? Vamos colocar. Cadê o cri-cri? Pensa. Isso, pensa aí. Quais são as passagens bíblicas que a gente já estudou que Jesus ele estava servindo as pessoas? Tia, Oi. a transformação da água em vinho? Isso, muito bem, Arthur. Uma das partes que Jesus estava servindo as pessoas foi no casamento. Lembra que acabou o vinho e aí a mãe de Jesus ficou preocupada que não tinha vinho e Jesus transforma, ele vai servir para as pessoas o vinho, que era uma bebida que muitos gostavam na época e estava tendo festa, né? É como se fosse festa de criança. Já imaginou uma festa de criança sem refrigerante? Ter que tomar água? Vocês iam ficar felizes? Vocês iam gostar? Ao invés de beber o refrigerante que a mãe não deixa beber em casa, você vai para o aniversário podendo beber e não tem o refrigerante. Ou não tem o bolo, né? A coisa que eu mais gosto do meu aniversário é tomar refrigerante. Tem dia que eu nem como bolo nem nada, só tomo refrigerante nas festas. Então, tem gente que só toma refrigerante só nas festas. E aí não tem na festa não tem o bolo, não tem o refrigerante. E aí você imagina Jesus chegando e transformando, sei lá, o pão que tá lá, um lanchinho em bolo, e pegar a garrafa de água, encher a garrafa de água, e da torneira começar a sair refrigerante dentro da garrafa para servir as pessoas. Olha que experiência maravilhosa que a gente poderia vivenciar. Aí eu ia tomar refrigerante até acabar a água da torneira. Aí a caixa ia secar, né, Arthur? Eu ia pedir refrigerante. E foi isso que Deus fez naquela festa de casamento. Ele transformou a água em vinho e os convidados ficaram muito felizes. Então foi um dos primeiros milagres aí que Jesus começa a mostrar como servo, servindo as pessoas com o que elas gostam. E tem outras passagens bíblicas que mostram Jesus servindo, Jesus lavando os pés dos seus discípulos, né? Jesus curando as pessoas, Jesus fazendo milagres, Jesus sempre servindo. Então, o maior exemplo para a gente, quando a gente pensar em servir alguém, de ser um canal de bênção na vida das pessoas, a gente tem que lembrar de Jesus, que foi isso que ele fez enquanto ele viveu aqui na Terra. Então, Marcos, ele sabia que os romanos, eles não iam acreditar muito no Antigo Testamento, como os judeus. Os judeus acreditavam muito no Antigo Testamento. Então, eles queriam prova que Jesus é filho de Deus. Então, Jesus veio provando lá na genealogia dele. Mateus foi provando que Jesus era filho de Deus. E Marcos, ele tenta apresentar para os romanos todos os milagres que Jesus fez. E olha que Jesus fez muito milagre. Alguém lembra algum milagre de cura? Alguém lembra algum milagre de cura que Jesus fez? A mulher do fluxo de sangue. Exatamente, a mulher do fluxo de sangue. Então, Marcos, ele começa a explicar para os romanos todos os milagres que Jesus fez, inclusive a mulher do fluxo de sangue. A mulher tinha anos e anos que ela sangrava. E se fosse ver na medicina de hoje, era uma mulher praticamente morta, porque como que a gente perde tanto sangue e não morre? Pois Jesus, Deus tinha um propósito na vida daquela mulher, para contar a história para a gente hoje. Ela ficou durante anos, se eu não me engano, mais de 12 anos, com um fluxo de sangue, só sangrando, e ela não morreu. E aí Jesus, ela tocou, né, em Jesus, e Jesus curou só pela fé dela. Jesus fez a cura.
alguém lembra? Isso aí Marcos, ele contou para os romanos. E alguém lembra de Jesus expulsando o demônio? Quem lembra? O garoto endemoniado. Oi? Cara lá que andava pela O garoto endemoniado. Isso, o gadareno, né? Que ele tinha muitos demônios e as pessoas tinham medo dele e as pessoas não sabiam mais o que fazer com ele. Então, o que Jesus faz? Chegou, orou e expulsou todos os demônios, né? Então, Marcos contando isso para os romanos, porque é nisso que os romanos acreditavam. Os romanos só iriam acreditar que Jesus era servo, que Jesus veio para fazer a diferença, se apresentasse alguns milagres. E aí Marcos foi apresentando para o povo lá, para os romanos, os milagres de Jesus. E Jesus tem vários outros. Na Bíblia fala, em João, que depois a gente vai ver um versículo. Isso, Jesus fala que... João fala que se a gente tivesse que escrever todos os milagres, todas as coisas que Jesus fez, não ia ter folha, não ia ter livro, a gente não ia nem ter tempo nesse mundo de ler todos os milagres que Jesus fez. Marcos contou só alguns para os romanos, mas tem muito mais. É que a gente não conhece. Quando a gente estiver no céu, imagino eu, que não sei como vai ser, mas eu acho que a gente vai conseguir visualizar, a gente vai conseguir ver, a gente vai sentir todos os milagres que Jesus fez aqui na Terra quando ele passou por aqui através de Deus. Então, até aqui tudo bem, né, gente? Mateus escreveu para os judeus que o rei estava chegando. Marcos conta para os romanos que Jesus é um servo e ele faz milagres. E agora Lucas ele vai escrever para os gregos. Os gregos, se vocês, acho que a maioria ainda não estudou, mas quando estiver lá no ensino fundamental 2, no 6º ano, vocês vão estudar um pouco sobre a Grécia. Os gregos, eles são muito perfeitos. Eles gostam de perfeição. Tem as esculturas gregas, tem as lutas. A cultura deles é uma cultura de ter o corpo perfeito, o corpo ideal, o homem musculoso, sem barrigão, a mulher toda musculosa também, forte. Não tem imperfeição para os gregos. Então, Lucas, ele foi um médico e ele era grego também. Então, Deus separou Lucas, que também era grego, para falar com os gregos. Porque se fosse outra pessoa que fosse falar com eles não iam dar tanta importância, porque eles eram muito vaidosos. Eles só acreditavam no povo deles e nas coisas deles. Se viesse outra pessoa falar, eles achavam que os outros eram inferiores. E eles eram superiores na época, porque eles eram muito fortes, eles eram muito inteligentes, tudo que eles faziam, eles tinham que ter perfeição na pintura, na escultura, na saúde, no corpo. Então, Deus usou Lucas, um médico grego. Aí, ó, a Alice está falando que já fez um trabalho sobre os gregos. Então, quem estudou um pouquinho sobre a Grécia, os gregos vão entender por que Deus teve que escolher Lucas, um grego, para falar da vinda de Jesus aqui na Terra. Então, Lucas, ele tinha que apresentar Jesus como o quê? Mateus apresentou Jesus como rei. Marcos apresentou Jesus como servo. E Lucas apresentou Jesus como o quê? Filho do homem. Isso, filho do homem. Então, como filho de um homem que Jesus era também, ele tinha que ser perfeito. E ele foi perfeito. Jesus não tinha imperfeição. Jesus era o homem que foi mais perfeito naquela época, na nossa época, e não vai ter nenhum outro homem aqui na Terra mais perfeito que Jesus. Então, Lucas começa a apresentar esse Jesus, esse Salvador, que era um homem perfeito. Ele buscava na linhagem de Adão e Eva, porque os gregos, eles tinham um conhecimento breve aí sobre a criação do mundo, mas os gregos, eles acreditavam muito mais que o mundo deles foram formado pela história, por aquela lenda lá de Remo e Roma e Remo, Rômulo e Remo. Eu confundo esses nomes aí.
que foram duas crianças, que foi criada pelos lobos, e daí eles cresceram, e foi povoando a terra. É uma história que muitos acreditam, mas nós acreditamos na história de Adão e Eva, que foi a partir daí que o mundo começou a ser povoado, mas os gregos não acreditavam nisso. Então, Lucas teve que mostrar para eles toda a história da criação do mundo, e ele teve que desfazer essa ideia do que o mundo foi formado por Rômulo e Remo, e sim por Adão e Eva. E muitos gregos se converteram ao cristianismo, muitos gregos desistiram de ter a ideia de que o mundo foi criado pelos irmãos lobos, né, que foi criado no meio do mato, mas sim que foi criado por Deus, através de Adão e Eva. E aí, nessa linhagem, veio Jesus como um homem perfeito para trazer a salvação para toda a humanidade. Então, gente, basicamente, resumindo, é isso. Mateus, Marcos, Lucas, eles vão falar de Jesus. Vão falar única e exclusivamente da vinda de Jesus. Para que Jesus veio? Por que ele veio? E aí, João, ele vai complementar tudo isso, mas ele vai acrescentar outras coisas. Então, João, ele vai falar para a humanidade. Aí ele não vai falar para um povo específico, como foi Mateus, Marcos e Lucas. Ele vai falar para o mundo inteiro. Inclusive, ele fala para a gente, no livro dele até hoje, quem foi Jesus, o Filho de Deus. Então, resumindo, gente, o Evangelho de Mateus foi escrito para quem mesmo? Para os judeus. E ele tinha que apresentar Jesus como o quê, gente? Ó, como o quê? Jesus foi apresentado para os judeus? Messias. Isso, Messias, o rei, né? E Jesus, ele foi descendente de Davi. Então, os judeus, eles eram muito apegados ao Velho Testamento. Eles estudam muitas histórias do Velho Testamento. Então, através de Davi, na linhagem de Davi, lá na árvore genealógica de Jesus, aparece Davi. O Evangelho de Marcos, quem quer ler aí o que está de amarelinho? Eu. Lê lá, Carol. Marcos vê em Jesus um Deus que não explora as pessoas nem domina, diferentes dos deuses então venerados, mas que veio para servi-los. Isso, então Marcos mostra aí um Deus que vem para servir, porque lá em Roma, eles tinham vários deuses, e aqueles deuses deles não ajudavam em nada. Eles perdiam muito tempo com os deuses, veneravam um Deus que era surdo, que era cego, que não respondia. Então, esse Deus que veio para os gregos, os romanos e para toda a humanidade, era um Deus que poderia ouvir e servir, como Deus tem nos servido até hoje, dando vida, dando saúde, dando família para a gente maravilhosa, dando fôlego de vida. Então, esse Deus que foi apresentado para os romanos através de Marcos. E o Evangelho de Lucas? Quem quer ler? Pode ler, Arthur. Lucas era médico e grego. Gregos eram um povo perfeito na beleza, poesia, cultura, povo difícil de agradar. E isso foi o que eu acabei de falar, né? Os gregos era muito difícil de agradar. E Deus, na sua perfeição, na sua inteligência, ele escolheu um homem grego também, para ser ouvido por os demais gregos, porque eles eram muito arrogantes, eles não aceitavam imperfeição. E quem é o homem mais perfeito que já teve no mundo? Jesus. Jesus é o homem mais perfeito. Então, não tinha pessoa ideal para os gregos adorar, a não ser Jesus, que foi perfeito. E eles tinham também bastante deuses, que eles achavam que era perfeito. Mas se a gente for estudar a história, a gente vai ver que esses deuses também, tudo imperfeito. A maior perfeição, então, que Deus fez para a humanidade foi
o seu filho, mandar o seu filho para a terra para servir de exemplo de como ser um rei, de como ser um servo, de como ser um homem e andar direito nos caminhos de Deus. E o Evangelho de João, ele vai apresentar Jesus Cristo como o próprio Deus. Eu sei que na cabecinha de vocês vai ser difícil de entender, porque quando eu tinha a idade de vocês, eu também tinha muita dificuldade de entender como que Deus é Jesus. Jesus é o próprio Deus. Mas uma hora vocês vão conseguir entender que Jesus, Deus veio também na Terra através de Jesus. Que Jesus, ele é Deus Pai, Deus é Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. Então, eles são uma trindade, eles são um só. Três é igual a um, Levi está falando aqui. E é isso mesmo. Jesus, ele era o próprio Deus. Mas também ele tinha uma parte de ser humano, como a gente. Ele poderia pecar, ele poderia fazer coisa errada. Mas ele escolheu pagar um preço alto para ser um homem perfeito, para continuar sendo o próprio Deus aqui na Terra e nos ensinar muita coisa, principalmente o caminho para nós termos a vida eterna, através de Jesus Cristo. E para finalizar aqui, a conclusão foi o que eu falei lá no início, das obras de Jesus aqui na Terra. Eu vou pedir para quem ainda não participou, Paty, dá um nome aí para ler para a gente. Põe o Mateus. Ô tia, posso ler? O Gabriel aí. Pronto, ótimo. Isso, pode, Gabriel, por favor. João 21, 25. Jesus fez também muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita. Penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Olha aí, tá vendo que a gente conversou lá no começo? Não foi a tia Leila que falou isso, não. Foi João, um homem escolhido por Deus para falar para a humanidade os feitos de Jesus aqui na Terra. A gente conhece muita história de Jesus. E olha que Jesus não viveu tantos anos aqui, com 35, né, Paty? Foi 35, né? Ele morreu, então ele teve 35 anos aqui na Terra para mostrar todos os seus milagres, todos os seus feitos. E ele fez muita coisa que o próprio João fala, que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não tinha livro suficiente. E a gente ia passar nossa vida todinha lendo, ia morrer e não ia conseguir saber todas as coisas que Jesus fez. Então, o pouquinho que a gente sabe de Jesus já nos faz acreditar que ele é o Filho de Deus. A gente não pode ter essa dúvida no coração, que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele veio para nos salvar, ele veio para mostrar que ele é o único que pode nos dar a vida eterna. Se você não crê que Jesus é Filho de Deus, dificilmente você, quando morrer, vai para o céu, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai chegar ao Pai, ninguém vai chegar a Deus se não for por meio de Jesus. Não é a Maria, mãe de Jesus, que vai nos levar a Deus, não é o Padre Cícero, né, que muitos católicos acreditam, não é outros deuses, não é os deuses gregos, não é os deuses dos romanos, não são os santos das igrejas católicas, né, que é bem forte no nosso país, não são eles que vão nos levar a Deus. Quem vai nos levar a Deus é só Jesus Cristo. E isso ele deixou bem claro na Bíblia, para a gente não ter dúvida, para a gente aceitar como filho de Deus, para a gente ter a vida eterna e ter uma vida melhor aqui na Terra. Isso quer dizer que eu vou ser 100% feliz? Não, porque na própria Bíblia fala que na vida nós vamos ter aflições, como a tia Paty começou a falar da saúde dela, né, que está prejudicando aí, porque não consegue ser atendida no médico. Eu tenho conversado um pouquinho com a mãe do Gabriel também, que está preocupada com a vozinha, né, que está lá na Bahia, também não está muito bem de saúde. O meu pai também está internado, ele não está bem de saúde. Na vida a gente vai ter aflição, não é porque a gente decidiu andar com Jesus que, agora nunca mais eu vou sofrer. Não, a gente vai ter aflição, a gente vai ter sofrimento, mas a gente precisa acreditar que isso é tudo passageiro, que
que um bem maior a gente vai encontrar lá na frente. E que se a gente não encontrar aqui na Terra esse bem maior, a gente vai encontrar no céu, porque aqui na Terra nós só estamos de passagem. Uma hora todo mundo vai ter que partir. Se Jesus não voltar antes, a gente vai morrer. Se Jesus voltar antes, a gente vai ser arrebatado. E a gente quer todo mundo ser arrebatado. A gente não quer ter essa experiência da morte, né? De nem enterrar ninguém e nem passar pela morte. Mas a gente também não sabe os propósitos de Deus. É como a tia Paty falou lá no começo. Tudo que acontece na vida da gente vai nos fortalecendo. A gente vai tendo mais fé, mais perseverança, acreditando mais que Deus está do nosso lado, nos guardando e protegendo. Então, a gente vai ter problema na Terra, mas com Jesus do nosso lado, a gente consegue passar por todos esses problemas e sentir que Deus está nos guardando e protegendo de todo o mal. Até que um dia, quando Jesus voltar, porque na Bíblia fala que Jesus só vai voltar quando todo mundo ouvir falar da palavra dele. Então, tem gente aqui na Terra ainda que nunca ouviu falar de Jesus. Por isso que a gente precisa falar. É igual fofoca. Jesus tem que ser igual fofoca. Você vai falando e vai espalhando, e vai espalhando, e vai espalhando, e vai espalhando, até todo mundo conhecer quem é Jesus. Então, Jesus escolheu Mateus para falar para os judeus, escolheu Marcos para falar para os romanos, escolheu Lucas para falar com os gregos, e escolheu João e todos os discípulos e todas as pessoas que estão lá no Novo Testamento para propagar a palavra de Jesus. Então, quando todo mundo aqui na Terra ouvir falar de Jesus, ele vai voltar. E aí nós vamos ter a vida eterna. Imagine o que é uma vida eterna, gente. Você viver eternamente num lugar maravilhoso. Pensa num lugar aqui na Terra maravilhoso que você já foi e não gostaria de sair de lá. Pensa nesse lugar. O Já shopping. pensaram? O shopping, o que mais? Sítio. A praia. Tia, às vezes eu falava, Praia, pra minha mãe assim, né? que saudade. Praia, Leila. Como Olha- eu queria ficar sentado naquela espreguiçadeira lá, só admirando aquelas ondas com um copo de suco de laranja nessa hora. Ai, que Um delícia. sol bem quentinho. Meu Deus, que sonho. Olha só, a gente já fica com um maior prazer só de falar, né? É. Dinheiro. Eu me imagino de perna cruzada, com o meu maiô, com um copo de suco de laranja debaixo do guarda-sol e na espreguiçadeira. Olha Ô que tia, delícia. só falta o dinheiro. Só falta o quê, Arthur? Só falta o dinheiro. Verdade. Dinheiro, E o sol né? agora, né, Arthur? Porque chegou da temporada do inverno. É... Imagina, gente, todas essas Às vezes eu coisas falava pra gostosas minha mãe, que a gente... É o quê, Arthur? Às vezes eu falava pra minha mãe que quando eu fosse pro céu, eu ia ter um leão de estimação e um urso. Tá vendo? Olha! Olha só, e eles vão estar todos quietinhos, bem mansinhos. Olha que maravilha a gente chegar perto desses animais, que aqui a gente não chega nem perto, né? Nem se tá enjaulado, a gente chega perto da grade. Eu imagino. Então, gente, é isso. É esses lugares maravilhosos que vocês gostam, é estar junto com os animais, né? Esses animais fofinhos, um urso, um leão. Lá no céu a gente vai ter tudo isso pro resto da nossa vida, é uma eternidade. Então, só coisa boa que a gente vai ter, usufruir, vai poder. Lá no céu diz que a gente não vai ter fome, a gente não vai ter dor, a gente não vai ter saudade, a gente não vai ter sofrimento no céu. Nem E além de não ter sofrimento, não vai ter preocupação, que nem nós adultos temos uma preocupação de pagar a conta, né? De ter que trabalhar. Lá no céu não vai ter nada disso. Então, a gente tem que, aqui na Terra, o pouco tempo que a gente tem aqui na Terra, viver para quando a gente morrer, usufruir de todas essas maravilhas que Deus tem preparado para a gente. Jesus também está lá com Deus, preparando essa mansão celestial para a gente. Então, vamos sempre pensar assim, se aqui na Terra eu estou de passagem, eu tenho um objetivo, assim como os evangelistas, né, Marcos, Lucas, João, Mateus, eles tinham um objetivo aqui na Terra, a gente também tem que ter, de falar de Jesus, porque é claro que lá no céu, eu quero meus amigos, eu quero minha família, eu quero as pessoas que eu gosto, tudo lá no céu, eu quero que a humanidade esteja lá no céu,
Assim como eu quero, Jesus também quer. Então, ele veio, sofreu por amor às nossas almas, para quando a gente tiver que morar na eternidade, ser uma eternidade prazerosa, não angustiante, que é o inferno para quem não for para o céu, né? Então, a gente quer estar lá junto com a nossa família, com nossos amigos, com os animais, com tudo que tiver de bom lá, usufruindo, e principalmente estar próximo de Deus, o nosso Criador. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Ninguém mais? Eita, a Alice acabou saindo. Acho que caiu a... Tá caindo direto a conexão dela. Então, o desafio, gente, essa semana, a atividade que vocês têm para fazer. Ó, a tia Paty, ela tá responsável por essa parte de receber as atividades, tá? Então, não precisa enviar para mim. Como eu estou ainda na correria aqui, não que a tia Paty também não esteja, ela tá também, mas ela está conseguindo administrar melhor do que eu essa parte das atividades. Então, vocês vão escolher uma imagem, pode escolher da internet, pode ser de revista, tira uma foto, vocês vão printar uma imagem que representa hoje a lição da gente. Os evangelistas, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a imagem que você achar que tem a ver com a lição de hoje, vocês vão mandar para a tia Paty. Essa é a lição que vocês vão ter que fazer da revista. Deu para entender? Sim. Ah, ótimo. Então, agora eu vou fazer uma oração final para encerrar, tá bom? Então, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, Pai eterno, eu quero te agradecer pela vida de cada juniores, pela vida dos pais deles, Pai, que se propõem, Senhor, a estar ensinando, a estar motivando os seus filhos a conhecer a tua palavra. Muito obrigado pela vida do Mateus, do Marcos, do Lucas, do João, Senhor, que propagaram a tua palavra de uma forma maravilhosa. Eu venho te pedir agora também pela vida do Mateus, que fez aniversário ontem, Senhor. Derrame as suas bênçãos sobre a vida dele, Pai, que ele possa, Senhor, continuar crescendo, Senhor, principalmente em sabedoria, que ele nunca venha se desviar dos teus caminhos, que ele venha também, Senhor, ser um homem de Deus para transmitir a tua palavra para as pessoas que estão em sua volta, Pai. Derrama, Senhor, a sua bênção sobre a família dele, guarda o pai dele, guarda a mãe dele, Senhor, proteja, Senhor, de todo mal, e também, Senhor, que através da vida do Mateus, Senhor, os irmãos dele também possam voltar, Senhor, a render graças a Ti, Senhor, porque sem Ti, Senhor, nada somos. Se nós não andarmos nos Teus caminhos, Senhor, nós estamos perdidos. Então, Senhor, nos dê força, Senhor, alimenta cada dia mais a nossa alma, a nossa sabedoria, para que nunca nós venhamos desviar dos Teus caminhos. É o que eu te peço, te agradeço essa manhã, em nome de Jesus. Amém.